Uma festa, temos os dados já finalizados, Evandro? Pode chegar aqui, irmão querido, por favor. Foi uma festa muito linda, muitas pessoas foram alcançadas, e eu vou deixar que o irmão Evandro fale aqui qual foi o alcance. Bom dia, igreja, tudo bem? A gente ainda não está com os dados finalizados aqui, ainda faltam 2 setores a enviar, mas alcançamos aí 599 visitantes nas nossas células. Muito bom, glória a Deus. E hoje à noite nós vamos ter aqui a recepção desses visitantes no culto da noite. Vai ser um culto muito festivo e eu quero muito convidar a igreja a estar presente. Você que convidou alguém para a sua célula, relembre hoje à tarde, não é? Faça uma ligação, mande um zap, uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Orkut e qualquer outra coisa que você puder fazer para que as pessoas venham participar do culto hoje à noite. Lembrando também que na quarta-feira nós teremos o grande encontro de células. Estará conosco o pastor Josadak, que é pastor da primeira igreja batista em Queimados, que vai nos trazer a palavra, uma igreja que também está trabalhando com a visão celular. Eu quero muito convidar as células para estarem aqui. Líder de célula, mobilize a sua célula, por favor, para que nós possamos ter aqui muitas pessoas participando na próxima quarta-feira. E em razão disto, nesta semana as células não se reunirão, ok? Por isso que eu não tenho estudo para célula, porque a gente trabalha quando temos encontro de células, de termos todo mundo participando aqui na igreja, para que nós não criemos um outro dia de atividade. Então, as células não vão funcionar durante essa semana, mas vão funcionar quarta-feira aqui na igreja. Eu quero muito ter a sua colaboração, trazendo todo mundo para vir participar conosco. Amém, meus irmãos? Eu tinha combinado de apagar algumas luzes, eu não sei quais são, para que a gente tenha mais clareza. Assim melhorou. Nós vamos trabalhar, irmãos, o que a gente tem conversado aqui, a bênção de falarmos, acho que está bom assim, está bom, a bênção de falarmos a mesma língua. E essa sequência de estudos, ela visa criar um alinhamento da igreja. Muitas vezes nós perdemos muita energia e a igreja deixa de alcançar todo o seu potencial, porque não estamos com o olhar voltado para o mesmo ponto. Não fica claro para as pessoas qual é o objetivo da igreja. Então, muitas vezes a gente tem perdas de energia nos ministérios, atritos, ruídos, aborrecimentos, insatisfações, normalmente por questões periféricas, porque não está claro para todo mundo qual é o objetivo da igreja. Por isso, nós entendemos, da parte de Deus, lhes trazer uma palavra voltada para esse tema, a bênção de falarmos a mesma língua. Lá no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, há uma pergunta cuja resposta é uma resposta lógica. A pergunta é a seguinte: acaso andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É possível 2 pessoas andarem juntas
se não houver entre elas acordo? Obviamente que não. Isso se aplica na relação familiar, isso se aplica na relação profissional. Pessoa que quer, por exemplo, construir uma empresa e tem sociedade. Se os sócios não falarem a mesma linguagem, não vai dar certo. Não vai dar certo. E isso se aplica também quando a gente pensa na igreja. Nós precisamos falar a mesma linguagem. O esforço não pode ser o esforço intenso de uns e o pouco esforço de outros. Mas quando todos nós aprendemos a falar a mesma língua, e obviamente que essa expressão, ela foi cunhada a partir da primeira mensagem que nós trouxemos aqui, e quem prestou atenção aprendeu que todos nós precisamos falar shibolete e não sibolete. Quem é que lembra da palavra, né? A gente precisa falar a mesma língua. A igreja avança quando todo mundo fala a mesma língua. Quando a fala de todo mundo está na ponta da língua uma ideia só. Desde o mais idoso ao menor, os ministérios, todo mundo está falando a mesma linguagem, tendo o mesmo objetivo, tendo o mesmo alvo. Quando isso acontece, irmãos, a igreja, ela de fato se torna uma força poderosíssima. E hoje eu quero avançar um pouco mais, mas como no domingo passado, os dois últimos itens daquela reflexão, eu passei muito rápido, eu entendi que eu preciso voltar a eles, porque se eu não falar agora, eu vou perder a oportunidade de extrair do texto, porque essa é a nossa finalidade, não é, de nos debruçarmos no texto sagrado, inspirados na igreja de Tessalônica. Eu não posso perder a oportunidade, de modo que nessa manhã nós vamos fazer uma breve retrospectiva para que eu possa avançar um pouco mais, entrando no capítulo de número 2. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós nos colocamos em Tua presença, e o propósito plantado, Pai, no nosso coração, é de buscarmos o alinhamento da igreja, de modo que todos nós somemos força e não dividamos força, no propósito de que todos nós olhemos para os mesmos alvos, no propósito de que todos nós dediquemos esforço, sonhos, recursos, para alcançarmos juntos os mesmos objetivos. Pai, eu oro para que o Senhor me dê graça nesta manhã. É uma responsabilidade tão gigantesca. O Senhor sabe que buscamos fazer o trabalho de casa, nos preparando, estudando, pensando, escrevendo, mas se não houver o óleo fresco do Espírito, se o Espírito Santo não o revestir a palavra do pregador, será apenas um discurso, que não vai tocar vidas, que não vai ajudar a igreja. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que haja aqui uma santa reverência, e que ao final o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. 1 Tessalonicenses capítulo 1, farei uma leitura um pouco mais extensa, para que os irmãos possam acompanhar. Paulo diz o seguinte, capítulo 1, verso 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações,
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Domingo passado eu falei um pouquinho sobre a questão da eleição, dizendo que não deve ser foco de contenda. Eu lhes disse, inclusive, naquela ocasião, que esse é um dos assuntos que muitas vezes divide as igrejas. De um lado, os calvinistas, que creem na predestinação; de outro lado, os arminianos, que creem no livre-arbítrio. E apenas para relembrar, porque pode ser que alguns não estivessem aqui, não é um assunto que deve merecer perda de energia, isto porque há base bíblica tanto para uma quanto para outra convicção. E quando nós encontramos um assunto que tem base bíblica para uma e base bíblica para outra compreensão, de imediato já aprendemos que não deve ser motivo de dissensão. Além disso, dissemos aqui que há grandes homens de Deus que são calvinistas e que há grandes homens de Deus que são arminianos. E eu vou citá-los outra vez. Archibald Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, faleceu com 34 anos em São Paulo, calvinista. Charles Spurgeon, um batista que era calvinista. George Whitefield, anglicano, que era calvinista. John Piper, que é batista e é calvinista. Jonathan Edwards, que foi congregacional e era calvinista. Russell Shedd, um dos mais brilhantes pastores batistas, que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive esteve em nossa igreja, batista e calvinista. E antes que alguém diga assim, está vendo, pastor? Eu preciso dizer também que, por outro lado, há uma lista de grandes homens de Deus que eram arminianos. Charles Wesley, que era metodista, fundador da igreja metodista, que era arminiano. Dwight Lyman Moody, um extraordinário pregador, um dos maiores pregadores de todos os tempos, batista, arminiano. John Wesley, irmão de Carlos Wesley, metodista, igualmente arminiano. Max Lucado, que tem mais de 70 milhões de livros vendidos, arminiano. Leonard Ravenhill, que foi pastor avivalista, gosto dos seus escritos, também arminiano. E o mais conhecido de todos, o maior evangelista de todos os tempos, um pastor batista chamado Billy Graham, que era arminiano. Diante disso, faz sentido nós nos dividirmos nesse tema? Obviamente que não. A tendência, a predominância da Igreja Batista, é pelo arminianismo. Mas é óbvio que a gente não vai discutir sobre isso. Portanto, não faz sentido também, no seio da igreja, termos debates que não vão resultar em crescimento na questão relacionada à eleição, conforme está no versículo 4. Prossigo, verso 5.
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Foi este versículo 7 que nos inspirou a caminharmos na direção de nos tornarmos uma igreja como a igreja em Tessalônica. Igreja acerca da qual Paulo dá essa extraordinária afirmação: vocês se tornaram exemplo, vocês se tornaram modelo. E eu disse aqui, naquela ocasião, que modelo era um arquétipo, é um modo, é uma inspiração, é um tipo que inspira. Então, nosso desejo é de que nós nos tornemos como a igreja em Tessalônica, que não era uma igreja sem problemas, mas é uma igreja que mereceu do apóstolo Paulo esta magnífica definição: vocês se tornaram exemplo. Versículo de número 8. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós falamos aqui que uma igreja modelo é uma igreja operosa na sua fé, que uma igreja modelo é uma igreja que celebra o amor abnegado. Falemos que a igreja modelo é uma igreja firme na esperança. Falamos que a igreja modelo é uma igreja onde as pessoas querem se parecer com Jesus. Paulo disse isto no verso 6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ou seja, é uma igreja onde os seus membros queriam se parecer com Jesus. Esse é o desafio da igreja, esse deve ser o meu desafio, de nos tornarmos semelhantes a Jesus, de nos parecermos com Ele, de sentirmos como Ele sentiu, de sermos como Ele foi. Então, a igreja modelo é aquela que busca imitar o Senhor Jesus Cristo. A igreja modelo também é aquela que é movida por uma visão. E aí que eu quero trabalhar um pouco mais, porque no domingo passado nós passamos muito rapidamente sobre esse assunto, sobre esse tema, que é, sem dúvida, um tema muito vital. Paulo diz assim, no versículo 8, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor. Na verdade, a expressão que aparece aí é a ideia de reverberar, de ecoar.
O que move uma igreja à evangelização, meus irmãos, é a sua visão. Paulo olha para esta igreja e vê na igreja de Tessalônica uma igreja visionária. De vós se fez ouvir a palavra, ou seja, de vós reverberou, de vós ecoou. Lá em Petrópolis, tem lá o Palácio Quitandinha, que é uma lembrança de um tempo muito interessante no nosso país, quando as pessoas do Rio de Janeiro iam para Petrópolis. Naquela época o jogo era permitido, e então as famílias endinheiradas iam para lá, e tem ali no Quitandinha um extraordinário salão, que é uma grande concha acústica. Quem é que já esteve lá em Petrópolis? Uma grande concha acústica. E quem entra naquela concha acústica tem uma noção muito clara dessa ideia de eco. Porque você bate palma. Quando eu estive lá, eu cheguei a contar mais ou menos 17 vezes que fica ecoando. Batida de palma, fica ecoando 17 vezes. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Mas a ideia de ecoar é muito clara ali. E quando eu penso no que Paulo está dizendo, que de vós se fez ouvir, e a ideia é ecoar, é reverberar, é propagar. Ele está olhando para a igreja de Tessalônica e dizendo que aquela igreja tinha visão. A igreja precisa entender que ela não tem a necessidade de criar a sua visão. A visão já foi dada. E o que deve mover a igreja é a sua visão. A igreja em Tessalônica, irmãos, era uma igreja missionária, porque antes era uma igreja visionária. A igreja que perde a visão, ela morre. Ela vai caminhar na sua manutenção e não na sua multiplicação. E o que é visão? Visão é ter um olhar para fora de nós. É olhar longe. Eu gosto da definição do Instituto Haggai, num dos cursos que ali fiz, quando ele diz que a visão é uma fotografia positiva do futuro preferível. É uma imagem do que você deseja fazer. É uma estaca fincada no seu futuro. Há pessoas que não têm visão, que não têm projeto, que não lançam uma estaca no futuro. Portanto, são pessoas que vão ficar sempre frustradas. Porque visão, olha que definição interessante, é uma fotografia positiva do futuro preferível. Paulo olha para a igreja em Tessalônica e diz assim: olha, de vocês fez-se ecoar a palavra na Macedônia e na Acaia, porque tinha visão. Você está hoje aqui neste prédio, irmão. Você hoje tem a alegria de poder ter um jardim de oração, porque tudo começou com uma visão. Deus dá a visão ao líder, e enquanto a visão estiver só com o líder, se torna só visão. Mas quando sai do líder e ganha o coração dos liderados, a visão deixa de ser visão e se torna realidade. Tudo começa com uma visão. Tudo começa com uma visão. Visão, portanto, é algo muito importante. Olha que coisa interessante.
Quem disse isso foi Sêneca. Quando o capitão não sabe a que porto se dirige, todos os ventos lhe são contrários. Você tem visão para a sua vida? Você tem visão do que você vai ser daqui a 20 anos? Você tem visão do que você vai ser daqui a 5 anos? Quando o capitão não sabe a que porto se dirige, todos os ventos lhe são contrários. Você inspira visão nos seus filhos? Penso que todo pai deveria incentivar a visão nos seus filhos. Nós buscamos fazer isso lá em casa, irmãos. Nós entendemos que os nossos filhos precisavam ter raízes e asas. Raízes são os valores. Raízes são os valores morais. São os valores espirituais. Ensinados em casa, ensinados na igreja, mas muito mais vivenciados, porque você sabe que a palavra move, mas o exemplo arrasta. Então nós entendemos desde cedo, precisamos dar raízes para os nossos filhos. Quando nós apresentamos os nossos filhos lá no templo antigo, alguns dos que aqui estão se lembram. Eu tomei meu filho nos braços e disse assim: aqui não está o filho do pastor, aqui está o Reuel. Porque muitas vezes os filhos dos pastores perdem a identidade. Quem é o fulano? É o filho do pastor. Então nós buscamos desconstruir essa ideia e buscamos dar valores, mas também buscamos dar asas. Há pais que não entendem isso, que pensam que os filhos são para eles, então desencorajam os filhos a terem asas para voarem para longe. Eu vou repetir aqui a história do meu pai. Meu pai foi oficial da Marinha Mercante. Qualquer dia desse eu vou mostrar a foto do meu pai. Meu pai era um homem muito bonito. Pensa num galã. Pensa num camarada, num galã com uniforme da Marinha Mercante, com aquele anel bonito, com aquela capa. Era muito bonito meu pai. Eu acho que Reuel puxou o pai, o avô. Viajava o mundo. Trabalhava no Lloyd brasileiro, nem sei se existe ainda isso. Viajava o mundo. Mas um dia, olha o perigo, o prejuízo de uma família que não entende que precisa dar asa para os filhos. A minha avó sentia falta dele, que embarcado ficava 3 meses viajando, chorando, lamentando, pediu que ele deixasse a Marinha, porque ela sentia saudade dele. Agora pensa num camarada culto, ledor compulsivo, de uma cultura musical extraordinária. Ouvia uma ópera, ele dizia, fulano de tal. Um homem que, segundo ele me dizia, fazia as refeições no cassino dos oficiais, segurando um pedaço de frango com papel de seda. Tal a suntuosidade. Sai da Marinha. Ele era um navegador,
E o que ele aprendeu só tinha aplicação no navio. Atendeu o pedido da minha avó, saiu da marinha mercante, e o único emprego que ele conseguiu foi de guarda florestal no campo de Santana, no Rio de Janeiro. Honroso trabalho. Mas houve um desnível. Resultado, meu pai se tornou alcoólatra. E foi essa parte que eu e meus irmãos pegamos. Meu pai se casou com a minha mãe e havia um corredor com os oficiais da Marinha Mercante para que ele passasse com a noiva, agora esposa. Tornou-se alcoólatra. Por quê? Porque a família não deu asas. Está entendendo? Não deu asas. No nosso caso, e eu me permito compartilhar isso, porque eu sei que há pais aqui que precisam ter essa noção de que para os filhos nós precisamos dar muitas raízes, valores, mas precisamos também dar asas para que eles voem bem longe. Aí eu me lembro, quando Reuel foi estudar fora, em São José dos Campos, do poliedro para entrar na USP. Onde é que está o pastor Reuel? Está lá com as crianças? Eu me lembro. Fomos levá-lo para a República, lá em São José dos Campos. Primeira vez que ia sair de casa. E eu me lembro de tê-lo deixado lá, de olhar pelo retrovisor e ele fazendo assim, ó. E eu chorando. Eu não sei se a Débora estava chorando também, mas eu estava chorando. 5 minutos depois eu ligo o telefone: filho, está tudo bem com você? Porque não foi fácil. Mas eu entendi que precisava dar asas. Aí foi e não voltou mais, a não ser para vir aqui como pastor. O mesmo com a Sara. Não foi fácil. O que eu quero dizer para você que é pai, que está aqui, Paulo olha para essa igreja e diz assim: de vocês se fez ouvir. Isso é visão. Pai, você precisa dar visão para os seus filhos, mas precisa dar também raízes, boas raízes. Aliás, é isso que está presente no Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, os filhos são como flechas na mão do valente. Qual é a finalidade de uma boa flecha? É para atirar no seu pé ou para atirar longe? Para atirar longe. Que coisa interessante, a Bíblia compara filho a flecha. A flecha é constituída de 3 partes. Tem a ponta, que dá a aerodinâmica, tem o corpo e tem a cauda, que ajuda na estabilidade. São 3 partes da flecha. A boa flecha é aquela que o arqueiro olha e atinge o alvo, longe. Ela acertou. Filho é como flecha. A gente precisa treinar os filhos, sobretudo incentivando-os a terem sonhos. Sonhos. Estão entendendo isso? Porque quando o capitão não sabe a que porto se dirige, todos os ventos lhe são contrários.
Bill Hybels diz o seguinte: visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Quando você tem visão, você tem paixão, você começa a ter até percepções sensoriais, porque você tem visão. Há pessoas que não têm visão. Há igrejas que não têm visão. E a igreja que não tem visão fica na manutenção. Por exemplo, a vocação do Evangelho é pelo crescimento. Se você trabalhar bem, irmão, porque nós pregamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas a igreja precisa trabalhar. Se você se empenhar para trazer muitas pessoas hoje aqui, e orar para que Deus abençoe o culto, e orar pelo pregador, nós podemos ter uma boa colheita. Porque as pessoas estão com sede do Evangelho. Mas a igreja que não tem visão, ela se acomoda. Fica satisfeita com o seu decréscimo. A vocação do Evangelho é pela multiplicação. Então nós precisamos ter visão. Paulo olha para essa igreja e diz: a palavra ecoou de vocês. Isso é visão. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Visão, essa é uma definição do Instituto Haggai. É um quadro da realidade que queremos construir ao cumprirmos a missão. Visão é uma ideia ou sonho de como gostaríamos que a igreja fosse. Como é que nós gostaríamos que a igreja fosse? Uma igreja comprometida com a questão social, sim. Uma igreja com muitos jovens, sim. Muitos adolescentes, sim. 88, não é isso? Que vão fazer o Vida Vitoriosa. Domingo que vem vai ser uma festa aqui. 88 jovens e adolescentes para o Vida Vitoriosa. Esses meninos vão voltar de lá pilhados, ativados, mas, muito mais do que isso, eu gostaria que essa fosse uma igreja tremendamente apaixonada pelo Senhor. Isso é visão. Celebrar o passado só faz sentido se nos inspirar a um presente melhor e mais desafiador do que o passado desafiador. Precisamos olhar para frente. Isso é visão. Visão, já falei, é uma fotografia positiva do futuro. Visão é a arte de enxergar coisas invisíveis. Isso é visão. Talvez aqui nesse auditório eu esteja falando para pessoas que estão constatando que alguns projetos que elas desenvolveram foram resultados de uma visão. Se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Que coisa forte. Que coisa forte. Meus irmãos, a visão dada por Deus atrai provisão. Eu estou me detendo aqui no versículo 8, porque essa é a ideia quando Paulo destaca e elogia a igreja em Tessalônica, dizendo que dela se fez ouvir a palavra do Senhor. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, contará sempre com os recursos de Deus. Pastor Oswald Smith foi pastor no Canadá.
Igreja do Povo no Canadá, foi uma das igrejas mais missionárias. Uma igreja pequena que começou a mandar missionários para o mundo todo. Houve época que essa igreja tinha mais de 200 missionários apoiados e sustentados por uma única igreja. E há um princípio aí, irmãos, que quando a visão da igreja é em prol da expansão do reino, o dono do reino manda o recurso para a sua igreja. A igreja que não evangeliza vai fossilizar. Quantas igrejas estão fossilizadas? Só tem, com todo amor, as pessoas de juventude acumulada, para nos dizer velhas. Mas sabe o que é que dá gás a uma igreja? É a geração jovem, crianças e jovens. E quantas igrejas estão fossilizadas? Batistossauro, presbiterianossauro, e por aí vai. A única geração que pode atingir esta geração é a nossa geração. Em Tessalônica, cada crente era um missionário. Onde quer que os tessalonicenses fossem, a palavra do Senhor era transmitida. Por isso ele diz: de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor. Amém, gente? Estão comigo aqui? A igreja modelo, ela tem uma fé contagiante. Ainda no versículo 8. A vossa fé para com Deus, olha aí na sua Bíblia, na segunda parte, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Sabe o que é isso? Quando Paulo faz essa afirmação, ele está dizendo que a igreja de Tessalônica tinha uma fé altamente contagiante. Uma fé contagiante. Vossa fé para com Deus se espalhou. Quando o apóstolo Paulo diz que a fé dos tessalonicenses está espalhada em todo lugar, o significado é que o relato de sua alegre recepção do Evangelho despertou a atenção universal. Como é que a gente entende isso na prática? A pessoa se converte. O crente novo, ele é exuberante. Ele não conhece muito da Bíblia, ele não sabe encontrar os livros da Bíblia, mas ele tem uma alegria no coração. Chega no trabalho, fala de Jesus do jeito dele, aí os amigos ficam curiosos, e por conta daquilo que os seus amigos veem naquele colega de trabalho que encontrou Jesus, ou que foi encontrado por Jesus, eles são despertados na sua atenção. É isso que Paulo está falando. A igreja em Tessalônica impactou o seu tempo. Verso 8, não apenas na Macedônia, não apenas na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares. A fé que uma igreja tem gera impacto na sociedade. A igreja em Tessalônica, irmãos, era uma igreja altamente influenciadora. Ela influenciava. Está entendendo? Não apenas uma influência na cidade, Tessalônica. Se você olhar no mapa, Macedônia e Acaia se constituem regiões maiores.
E além disso, Paulo diz em todos os lugares, ou seja, o que aconteceu com uma igreja, em uma cidade, alcançou uma região e se espalhou. Porque era uma igreja com uma fé altamente contagiante. Finalizando, nessa parte, uma igreja modelo é composta por pessoas legitimamente convertidas. No verso de número 9, verso 10, Paulo diz assim: pois eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que, embora a igreja em Tessalônica não fosse perfeita, mas ela era constituída de pessoas convertidas. Há aqui 3 níveis de conversão: o nível básico, o nível médio e o nível alto. O nível básico: vos convertestes dos ídolos a Deus. O nível médio: para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O nível alto: aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Há pessoas que ficam no nível básico, que tem um relato muitas vezes de conversão, não de mudança de vida, mas de mudança de religião. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou evangélico. E amigos, isso não é testemunho de transformação, isso é mudança de religião. Esse é o nível básico. A pessoa ouve o evangelho, o Espírito Santo tira o véu que bloqueia o entendimento. Nós temos falado aqui, às quartas-feiras, sobre o Espírito Santo. Não é pastor que converte, não é pastor que convence. Convencer é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa se converte. Mas há aqueles que ficam no nível básico, não crescem. Então, Paulo olha para aquela igreja e diz que ali se converteram dos ídolos a Deus, depois entraram no nível médio, que é o nível do serviço, servires ao Deus vivo. Olha para mim aqui, amigo, irmão querido. Servir é um privilégio e é também uma evidência de que você se converteu. Entendeu? Se o indivíduo diz, eu me converti, mas não quero servir, alto lá, tem alguma coisa errada. É a evidência tangível de que você se converteu. Eu quero servir. Eu quero servir. Eu me apresento. Quero servir nos ministérios. Eu quero servir em uma célula. Eu quero ser útil. Conversão é uma reviravolta. Sim ou não? Sim ou não, igreja?
uma mudança do pecado para a santidade, da incredulidade para a fé, das trevas para a luz, de Satanás para Deus. O texto diz que os tessalonicenses se afastaram dos ídolos. Nível básico, por gerações, a maioria dos membros desta igreja, com seus antepassados, foram idólatras, andando como os outros gentios andavam na vaidade de suas mentes. Billy Graham, saudosa memória, uma ocasião ele disse o seguinte: parece que as igrejas têm crescido mais por adesão do que por conversão. Conversão é reviravolta, gente. É mudança de vida. A pessoa muda por fora. Por quê? Mudou por dentro. Experimentou convicção de pecado. Houve arrependimento. Arrependimento é a mudança radical na maneira de pensar. Não faz sentido a pessoa dizer que se converteu, mas continua fazendo a mesma coisa. Não é conversão. Conversão é aquilo que aconteceu com Zaqueu, de moral duvidosa, que uma vez encontrando-se com Jesus, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Conversão. Conversão é aquilo que aconteceu com aquele homem chamado Paulo, truculento, perseguidor da igreja, que teve um encontro com Jesus, cai do cavalo, literalmente, e quando se levanta, é um novo homem. Quando ele disse, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele não está teorizando sobre conversão. Ele está dizendo, é nova criatura, porque eu sou nova criatura. Então, a gente precisa falar a mesma língua. A igreja em Tessalônica foi impacto, porque era uma igreja constituída de pessoas legitimamente convertidas. Eu estou caminhando para o fim, não vou falar os outros itens da minha fala de hoje, mas eu quero dizer o seguinte: no nosso hall de membros, a gente deve ter em torno de 1.500 pessoas. Congregação Ipiabas, nós temos praticamente 2 auditórios domingo de manhã um auditório, à noite outro. Mas, será que a gente pode ter a garantia de que todos são legitimamente convertidos? Você é legitimamente convertido? Você nasceu de novo? Você experimentou Jesus na sua vida? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Que o Senhor nos ajude, para que aprendamos a falar a mesma língua. Você está entendendo? A mesma língua. A mesma língua. Na exposição que lhes tenho apresentado como seu pastor, embasado na Escritura,
enraizado na revelação. O faço com o propósito de desenhar na sua mente e no seu coração o tipo de igreja que eu quero ser. Que eu quero ser. E se você entender isso, nós não vamos perder energia em questiúnculas tolas. Compreende? Vamos ficar em pé. Tira esse anúncio agora, não põe anúncio de cantina agora não, irmão, por favor. Pode tirar o anúncio da cantina. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a graça de Deus, para que sejamos uma igreja assim. No que compete a mim como pastor, eu prego, mas eu não posso fazer a igreja ser assim. Entende? Você topa, irmão querido? Topa. Juntos, debaixo da misericórdia de Deus, caminharmos para sermos uma igreja assim. Você topa isso? Está junto nisso? Eu não vou convidar você para vir à frente, mas eu quero orar finalizando o culto dessa manhã. Senhor, é com muito temor que nos apresentamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que aprendamos a falar a mesma língua, isto é, possamos caminhar todos juntos para os mesmos alvos, para os mesmos objetivos, porque o que justifica a existência da igreja é a sua visão e a sua missão, e nós não precisamos criá-las, elas já estão expressas nas Escrituras. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Já está na Escritura. A visão está aqui, a missão está aqui. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito aplique esta palavra a cada coração. Eu não posso mover o coração da igreja, eu não tenho poder para isso, mas o Senhor tem. E é com isto que nós contamos, para que o Teu Espírito venha mover-se na vida desta igreja, de modo que ela seja uma igreja com uma fé altamente contagiante, impactante nesta cidade e fora dela. Senhor, eu quero ainda pedir pela celebração de hoje à noite. Nós vamos ter aqui muitas pessoas convidadas,
E eu quero pedir, Deus, que o Senhor faça desta congregação uma congregação de intercessores. De intercessores. Que no transcurso do culto, Pai, nós tenhamos aqui um grande mover de intercessão na direção de que pessoas sejam salvas. E nos comprometemos em dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Abençoe a pessoa ao seu lado, desejando uma boa tarde. Vão em paz e até a noite, com a graça de Deus.